contato. Irmãos, estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Aos Hebreus terminou acho que em 2019, né? Terminou no começo de 2020. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos, mas aos crentes de Roma. E Paulo escreveu essa epístola, ainda estamos no capítulo 1. Paulo escreveu essa epístola, é até esquisito para nós, né? Mas ele escreveu essa epístola com o propósito de mostrar aos crentes de Roma como era o evangelho que ele pregava, para que os crentes de Roma entendessem que o evangelho que Paulo pregava era o evangelho que os crentes de Roma, redundantemente falando aqui, criam. Lembre-se que não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. A igreja de Roma foi fruto lá do momento do dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2, que alguns crentes ali, alguns cidadãos romanos que foram a Jerusalém, ouvindo a pregação dos apóstolos, eles se converteram. Ao voltar para Roma, eles iniciaram uma igreja ali em Roma. Paulo, que tinha uma mente missionária muito aguçada, ele sabia o ministério dele, ele queria plantar igrejas, e ele queria chegar cumprindo o que Jesus falou em Atos 1:8, ele queria chegar até os confins da terra. O que eram os confins da terra naquela época? Seria, na mente de Paulo, a Espanha. Então ele queria ir para a Espanha. Para chegar na Espanha, ele escreveu essa carta para a igreja de Roma, para que os romanos o apoiassem. As igrejas hoje têm um grande ministério, apoiar os missionários, para que estes irmãos levem o evangelho aonde a igreja não pode ir. Os missionários são o braço da igreja, vão levar o evangelho a localidades que nós não podemos ir. Paulo era um destes missionários, e para chegar na Espanha, ele tinha que ter algum suporte. Hoje, graças a Deus, é simples. A igreja oferta, esse dinheiro é depositado, o missionário tem um dinheiro lá na conta dele, e o missionário consegue o dinheiro rapidamente. Então, graças a Deus por isso. Na antiguidade não era assim, não tinha caixa eletrônico, ou seja, era muito difícil receber os recursos. Então, Paulo faria uma viagem muito difícil até Roma. Em Roma, ele se prepararia para uma outra viagem também muito difícil, até a Espanha. Com qual propósito? Levar o evangelho aos perdidos. E nós vimos isso no capítulo 1, do verso 1 até o verso 17, esse propósito do apóstolo e o desejo de levar o evangelho a todas as nações. E domingo passado nós começamos com os fundamentos básicos da doutrina cristã. A base da doutrina cristã, da doutrina de Cristo, está na epístola de Paulo aos Romanos. A epístola era para comunicar o que Paulo cria aos romanos, para que os crentes de Roma dissessem: Paulo é um missionário aprovado, vamos apoiá-lo. Veja como isso é importante. Nós não devemos apoiar qualquer missionário, mas o missionário que tem a doutrina correta. Isso é muito importante. Então, um missionário que é apoiado pela igreja, né, em oração, financeiramente, é porque a igreja crê que este homem, esta mulher, vai levar o evangelho da maneira correta, bíblica, como tem que ser. E então a igreja sustenta, apoia, ora e envia. O apóstolo Paulo, um apóstolo, grande homem de Deus na antiguidade, teve a necessidade de, por carta, mostrar àquela igreja que ele era um homem que cria nas doutrinas fundamentais da fé cristã. E nós estamos observando a primeira delas, e eu creio que uma das mais difíceis, é a doutrina de que o homem é completamente depravado. Essa palavra depravado hoje, ela tomou conotações muito pesadas, mas a ideia é de que o homem é completamente pecador. Que não há nada no homem, quando eu falo homem, me refiro a homem, mulher, ser humano, não há nada no homem, no ser humano, de bom. Talvez você tenha uma resistência a isso. Ah, mas e as pessoas que doam suas propriedades e bens para os pobres e tudo, não são pessoas boas? Bem, que nós poderíamos passar a noite levantando os motivos
porque estas pessoas estão doando e dando suas coisas aos pobres. Muitas delas acham, muitos que fazem esse tipo de, digamos, de ação humanitária, não estão pensando em Deus. E muitos nem estão necessariamente pensando no amor ao próximo como Deus ensina. Muitos estão pensando na humanidade pela humanidade. E quando a humanidade cuida de si mesmo sem Deus, há problemas aí, que nós não vamos abordar hoje, mas não é o que Deus quer. Devemos cuidar, devemos ajudar? Sim, mas para a glória de Deus, não somente por causa do homem pelo homem. Tem que ser como adoração a Deus. Mas o fato é que esses textos que estamos observando, a partir de Romanos, capítulo 1, verso 18, nos mostram o quanto somos pecadores. Uma grande diferença entre o crente, o evangélico e o católico é esta. O católico romano acredita que algo no homem não foi corrompido pelo pecado. Sua razão, algo da sua razão não foi corrompido pelo pecado. Mas nós lemos na Bíblia que o homem é completamente, totalmente corrompido pelo pecado. A sua mente, a sua razão, as suas emoções, o seu corpo físico foi corrompido pelo pecado, tudo em nós foi manchado pelo pecado. Na verdade, não só em nós, mas no mundo em que vivemos, tudo no mundo em que vivemos foi manchado e corrompido pelo pecado. Você acha linda a natureza? E é mesmo. Saiba que essa natureza, ela não é igual a que Deus criou. Ela é a natureza corrompida pelo pecado. A natureza como Deus criou, antes do pecado, era muito mais bonita. Mas quando o pecado entrou no mundo, até a própria natureza ela foi corrompida e deturpada. Então, essa é uma grande diferença. Por isso que o católico romano enfatiza: se você fizer boas obras, você poderá chegar à sua salvação. Só que ninguém consegue, lá. Mas a Bíblia ensina que como somos pecadores, completamente pecadores, depravadamente pecadores, não há saída para o ser humano, exceto crer no Senhor Jesus Cristo. Nós observamos então, na semana passada, do verso 18 ao verso 23, Romanos 1, 18 e 23, nós vamos ler de novo, que a ira de Deus está sobre o homem sem Cristo. Diz assim, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A ira de Deus é contra o homem sem Cristo. Nós chamamos de o homem natural. É o homem que nasce sem Cristo, nasce já no seu pecado e ele já nasce debaixo da ira de Deus. Um grande homem de Deus, pregador, ali por volta do século XIX, chamado Jonathan Edwards, ele pregou nesses textos. E ele intitulou estes versículos aqui da seguinte forma: pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse foi o grande sermão conhecido no mundo todo de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele pregava sem olhar para as pessoas. Ele pegava o texto e ele lia. Ele lia o texto que ele tinha escrito. Raramente ele olhava assim para as pessoas,
E esse sermão, pregadores nas mãos de um Deus irado, quando ele pregou, então as pessoas ficaram com tanto medo da ira de Deus, de ir para o inferno, que diz a história que elas se seguraram nas colunas da igreja, com medo de serem tragados para o inferno pelas hostes do maligno. A ira de Deus realmente é terrível e é contra todo aquele que não quer dar glórias a Deus. Irmãos, isso é muito sério e isso é algo difícil de ouvir. Não é uma daquelas pregações que nós gostamos, só falando de bênçãos e da eternidade e de coisas maravilhosas. E a Bíblia tem textos maravilhosos assim, mas esse é um dos textos que mostra de uma maneira direta quem somos nós. Pecadores. A maldade, Jesus falou isso, está no nosso coração. Embora pareçamos bons, não somos. E queremos nos convencer de que somos. Paulo aqui está falando de pessoas que não têm Cristo. Mais à frente ele vai falar de pessoas que já creram no Senhor Jesus Cristo e o que foi que aconteceu com elas ao longo da epístola de Paulo aos Romanos. Aqui ele está falando desta depravação total no pecado. Em breve ele vai falar do que foi que Cristo fez, da expiação, da justificação pela fé, do processo de santificação, para poder mostrar àquela igreja quais são as doutrinas fundamentais da vida cristã, que todo crente deve saber. E é muito importante isso, entender quem nós somos. Domingo passado nós falamos essa verdade. Você deve terminar o culto entendendo um pouco mais de quem você é. Pela graça de Deus, creio eu, muitos dos que estão aqui já creram no Senhor Jesus Cristo e já foram salvos. Acredito que alguns não. Se você ainda não creu, arrependa-se do seu pecado. E hoje mesmo, ore ao Senhor Jesus Cristo e peça para que Ele salve a sua vida. Porque só você pode suplicar a Deus, arrependido dos seus pecados, só você pode suplicar a Deus que Jesus lhe salve do inferno e da condenação dos seus pecados. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso, a igreja não pode, ninguém. Nós podemos orar por você, mas só você é que pode tomar esta decisão e fazer esta oração. Mas nós que já cremos no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, somos ricamente abençoados. A ira de Deus não mais está sobre nós, mas não deixamos de ser pecadores, certo? Temos duas naturezas, a original do pecado e a nova natureza. E essa é a nossa batalha, é ir contra a natureza de pecado, que ainda é tão forte na nossa vida, o chamado velho homem, que até fazendo as coisas de Deus, nós pecamos. Podemos ser tomados de soberba, de orgulho, de inveja, até fazendo as coisas para Deus. Veja o tamanho do nosso próprio pecado. Então, temos que ter muito cuidado. Pensando nesse texto que acabamos de ler, exploramos domingo passado, e na ideia do Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, hoje nós vamos falar do efeito da ira de Deus. Como a ira de Deus se manifesta do céu? Nós lemos no verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles não querem a verdade e eles detêm esta verdade com a sua injustiça, o seu próprio pecado. Como esta ira de Deus se manifesta na vida dos pecadores sem Cristo? Isso deve nos levar a quê? A amar os pecadores. Por isso a ideia de hoje é que nós devemos amar os pecadores que estão nas mãos de um Deus irado. Devemos amá-los, devemos cada vez mais levar o evangelho para eles, porque eles estão completamente perdidos. Nós somos pecadores, mas graças a Deus, salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas e quem não creu em Jesus? A ira de Deus está sobre essa pessoa. Mesmo que ela seja religiosa, mesmo que ela se chame de evangélica, tem muito evangélico que não creu em Jesus. Mesmo que carregue a Bíblia, ela ainda pode não ter crido no Senhor Jesus Cristo.
precisa das nossas orações. Por isso, amemos os pecadores que estão nas mãos desse Deus irado. Queremos observar as 3 formas de como a ira de Deus se manifesta. E a primeira delas é que Deus entregou estes homens que o rejeitaram à própria imundícia. Então, esse é o primeiro reflexo da ira de Deus sobre os homens que o rejeitaram. É importante entender que esses homens que rejeitaram a Deus, porque não creram no Senhor e porque, tendo a revelação natural que nós vimos domingo passado, não quiseram Deus, estes homens serão condenados ao inferno. Mas o inferno deles começa aqui. Começa aqui também. De que modo? A ira de Deus também, ela é manifesta sobre estes homens sem Cristo, e eles sofrem por estarem longe de Deus. Às vezes, nós crentes em Jesus, achamos que a vida dos pecadores perdidos, ela é mais fácil e melhor do que a nossa. Talvez você já tenha pensado assim em um momento ou em outro. Mas olhe, saiba que não é. A vida deles é muito mais difícil, é muito mais terrível, é muito mais sofrível do que a nossa. Primeiro, porque nós temos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo que é o nosso Consolador, quem nos fortalece. Paulo disse aos Efésios que nós somos contemplados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A pandemia está truando por aí, mas nós estamos nas mãos de Deus. Entende isso? Você não precisa se desesperar, não. Nós, crentes, somos guardados pelo Senhor. O dia que Deus quiser, o Senhor nos leva e vamos desta, como diz, hoje eu estou com os ditados populares, né? Como diz o ditado popular, vamos desta para melhor, literalmente, vivendo com Deus por toda a eternidade. Irmãos, nós somos ricamente abençoados. Ficamos tristes às vezes com as situações da vida, mas não deveríamos, nem temos motivo, porque as bênçãos de Deus estão sobre nós. O Senhor cuida de nós todo dia, todo instante. A vida só não é perfeita e melhor porque eu peco, porque você peca. Por isso não é melhor do que como poderia ser. Deus, então, derrama parte da ira dele sobre os pecadores sem Cristo, dando a eles a imundícia. Vamos ler Romanos 1, 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Perceba então que esses homens se tornaram idólatras. Aqui Paulo está falando da idolatria. Eles idolatraram imagens, esculturas de outros homens e de animais na cultura greco-romana. Aqui Paulo está indo direto contra a cultura de pecado dos gregos e romanos da época. E ainda hoje existe reflexo desse tipo de idolatria pelo mundo afora, nas culturas animistas, né, e em outras regiões do planeta. O fato é que Paulo está dizendo, o que é sabedoria? Glorificar a Deus. O que é loucura? É adorar algo que não é Deus. Isso é loucura. Esses homens se tornaram loucos. E eles tinham conhecimento de Deus, eles podiam conhecer o poder de Deus, podiam conhecer os atributos de Deus, a eternidade de Deus, como já lemos há pouco. Eles são indesculpáveis, mas eles não adoraram ao Senhor, não deram glórias a Deus. Por conta disso, verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, e essa é a palavra-chave aqui, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por serem idólatras, tornaram-se loucos, deixaram a sabedoria, que é a glória de Deus, adorar a Deus na sua glória. Deus entregou tais homens à imundícia.
você vai perceber a repetição desse verbo entregou. Deus entregou. A punição de Deus aqui para os pecadores sem Cristo é: vivam no seu pecado, vivam na sua própria imundícia. O próprio pecado em si já é punição. O pecado é ruim. O pecado parece bom, mas ele é destrutivo. Ele traz a morte. Ele destrói o ser humano e a sociedade. Destrói a família que Deus instituiu. Por isso nós não devemos gostar de pecar. Pecamos, porque ainda faz parte da nossa natureza, mas se tem uma coisa que você deve odiar, digamos que você, rapaz, eu odeio aquelas cegonhas que batem foto, né, multa o carro o tempo todo, tem um monte espalhado, eu odeio aquilo. Não odeie a cegonha lá, que tira a foto e lhe multa. Odeie o seu próprio pecado. Às vezes você odeia certas coisas, o partido político, eu odeio aquele governador, eu sei que a gente tem raiva. Tire seu ódio dessas coisas, canalize para o seu próprio pecado. Esse é o foco. Eu odeio o meu pecado, eu sei qual é, e eu vou mortificar a minha carne para não viver neste pecado, até porque não tem outro método. Veja então que Deus entregou os homens sem Cristo à sua própria imundícia. O que é esta imundícia? Antes de falar da imundícia, é importante destacar, como nós vimos domingo passado, que esses homens, eles detêm a verdade pela injustiça, eles estão impedindo a verdade, eles não querem a verdade. Estes homens rejeitaram o conhecimento de Deus, como já falamos, e estes homens escolheram não adorar a Deus, se tornaram idólatras. Essa é a característica do homem sem Cristo, é o homem natural. Toda pessoa que não tem Cristo como Senhor e Salvador vai fazer isso aqui. Rejeita a verdade, não adora, não glorifica Deus e rejeita o conhecimento de Deus. E o que é que nós devemos fazer? Amá-los, porque eles estão sofrendo. Como nós amamos? Levando o Evangelho, o depósito, o tesouro que Paulo tanto falou, o Evangelho que nós devemos levar para estes que estão perdidos, porque embora eles mostrem felicidade, é tudo fachada, é tudo mentira, é tudo engano, é para não dar o braço a torcer, mas estão sofrendo por dentro, porque o pecado destrói a alma do ser humano. Esta imundícia, ela é a impureza, e essa impureza é o contrário da santidade, e ela está ligada a quê? Está ligada aos demônios, à idolatria, a tudo que existe de perversão no mundo. Deus diz, esses homens que têm um conhecimento de mim e não querem, que sufocam a verdade de Deus com o seu pecado e que são idólatras, vivam no seu pecado. Essa é uma expressão da ira de Deus. Deus os entregou à imundícia. Essa palavra imundícia é o mesmo que impuro, que não é puro, que não é santo. Era típico ali da religião grega fazer purificações, mas as purificações dos gregos e dos romanos tinha muito a ver com a questão de expulsão de demônios, exorcismos nos seus rituais na antiguidade, diferente da purificação que era pregada no período do povo de Israel. A purificação em Israel não era tão ligada à expulsão de demônios, mas era ligada a quê? A obediência. Purificação era ligada à obediência da palavra de Deus. Haviam certos rituais, sim, mas ligados à obediência da revelação do Senhor. Essa palavra impureza, essa imundícia, é claramente uma desobediência contra Deus. E essa é uma definição de pecado. O que é pecado? Desobedecer às normas, às leis do Senhor. Então, lá em Levítico, capítulo 7, verso 20, lendo aqui rapidamente para os irmãos, diz assim: porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Então, essa imundícia, essa impureza, ela está impura por alguma desobediência que cometeu à lei do Senhor, ela não podia participar do sacrifício. Ainda no verso 21, Levítico 7, 21 diz:
Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo, né? Veja aí, a pena de morte. Como isso é sério. A imundícia é o pecado, desobedecendo normas culticas de adoração ao Senhor nosso Deus. Devemos ter em mente que esta impureza afastava o povo de Deus. E por muito tempo, Israel caiu na idolatria e ficou longe do Senhor. Obviamente, nós não vivemos debaixo dessa lei de Levítico, tal qual está aqui. Como falamos pela manhã, nós vivemos na nova aliança. No entanto, o princípio da pureza, que é a santificação, existe até hoje. Nós não precisamos seguir todas essas normas e regras de Levítico, mas nós temos que seguir o que o Novo Testamento nos diz que é necessário para a santificação. Interessante que existem vários tipos de impureza, imundícia, no Antigo Testamento. A lepra era um tipo de imundícia. As relações sexuais ilícitas até hoje são. Vários regulamentos nos mostram o que o crente não deveria fazer na antiguidade. E tem alguns muito estranhos, como, por exemplo, Levítico 11, verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Então Israel não comia o porco, porque era imundo. Mas qual a justificativa disso? Todas essas regras de pureza e de santidade que nós encontramos no livro de Levítico, Levítico é o livro do Antigo Testamento que fala da santificação. Todas essas normas de pureza, elas tinham uma explicação. Era para que o servo de Deus, de Israel, da antiguidade, não se tornasse como as outras nações. Então havia regras muito claras de distinção entre o israelita convertido, crente no Senhor Jesus, da velha aliança, e os povos cananeus que viviam ao redor. Da mesma forma, hoje, nós não devemos seguir as mesmas regras dadas a Israel naquela época, mas o princípio sim. Nós devemos viver numa forma de santificação diferente da cultura de pecado das pessoas que vivem ao nosso redor. Por exemplo, pensando nos jovens, um exemplo, né? Aqueles que não creem em Jesus, eles namoram de qualquer jeito, não prezam por um casamento, vivem em imoralidade e pecados desse tipo. Jovens crentes que creram no nome do Senhor Jesus Cristo, eles oram para namorar com a pessoa com quem vão casar. E oram a Deus para que Deus os ilumine, para que encontrem a pessoa certa, porque certamente evitará sofrimento. Então a ideia é essa, os jovens crentes namoram com o propósito do casamento. O jovem crente não namora, estou sem fazer nada aqui, vou arranjar um namorado. Né? Não é assim que funciona. E a Bíblia nos mostra tais princípios de ter uma vida de santidade para a glória do Senhor. Porque qual é o propósito do namoro? Se não é o casamento, a união de um homem e uma mulher para formar uma família, para a honra e a glória de Deus. E graças a Deus, Deus tem abençoado a nossa igreja com vários jovens que namoram pensando no casamento. Isso é uma bênção e nós devemos louvar a Deus por isso, que é graça de Deus. Um dos versículos chaves do livro de Levítico, que fala sobre santidade, é Levítico 10:10. Para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Percebe então que quando Deus fala aqui através do apóstolo Paulo no verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, quer dizer que Deus entregou esses homens ao que é imundo, a desobediência do seu próprio pecado. E o próprio pecado vai destruir essas pessoas. E o que é destruição? É você viver numa família completamente arrasada pelo pecado, onde existe adultério, traição, destruição, filhos rebeldes, insubordinados, insubmissos, e uma completa desordem ali, Deus nem de perto está naquela casa. Irmãos, viver assim é muito sofrimento.
Quantas famílias brasileiras não vivem assim? Não é verdade? Certamente são muitas, porque não conhecem o Senhor Jesus Cristo, nem têm o Evangelho. Nós, crentes em Jesus, somos pecadores, mas mesmo pecadores, observando a revelação do Senhor, Deus dá paz nos nossos lares, Deus abençoa as nossas famílias. Isso é bênção, irmãos. E nós devemos agradecer por isso todo o dia. Deus, então, disse: vou entregar os pecadores ao seu próprio pecado, à sua imundícia. Isso já é castigo enorme para eles. A impureza é contrária à santificação e deve ser combatida no nosso meio. Lá em Romanos 6,19, nós lemos assim: falo como homem, por causa da fraqueza da nossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecer agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O velho homem usava o seu corpo para a injustiça, para a imundícia, para o pecado. Agora que nós fomos convertidos, usemos o nosso corpo para a glória de Deus. E uma analogia aqui é: se você, quando não crente, tinha energia para as perversões e pecados, agora você, crente convertido, use essa mesma energia para servir ao Senhor e para a glória de Deus. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Em Tessalonicenses 4:7, nós lemos, 1 Tessalonicenses 4:7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chama para a santificação, não para essa impureza. Vários textos, então, falam desta impureza e imundícia como característica do homem sem Cristo. O crente não vive dessa forma, e é uma forma de Deus derramar a ira dele sobre o homem natural que não tem Cristo. É jogar o homem no seu próprio pecado. Quer pecar? Peque. E aí só vem sofrimento e dificuldade. Mas ainda no verso 24, nós lemos assim: por isso Deus, Romanos 1:24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Palavra complicada que já está mudando em muitas versões mais modernas. Concupiscência. Realmente é uma palavra arcaica, ninguém fala isso, né? Hoje no dia a dia, nem lê em canto nenhum, só tem na Bíblia mesmo, nas versões mais antigas. Concupiscência é desejo. Como é que essa imundícia se apresenta? No desejo do coração do homem pecador. O homem pecador sem Cristo, ele não quer fazer o que Deus quer. Ele não se preocupa com a vontade de Deus. Ele só faz o que está no coração dele. A isto, o homem pecador chama de liberdade. Liberdade é fazer o que eu acho, o que eu quero, o que me faz feliz. Isso é vida e liberdade. Olha o pensamento. Essa é a doutrina humanista mais terrível que está em nossa sociedade, em todo lugar. Está na universidade, está nos meios de marketing, divulgação das coisas. É liberdade. E o que é liberdade? Faça o que o seu coração deseja. Não é assim. Nós não devemos fazer o que o nosso coração deseja, porque o que a Bíblia diz é que o nosso coração é completamente corrompido, né? É corrupto. E sempre o nosso coração, e coração que entenda, né? As faculdades mentais, elas vão nos enganar para vivermos no pecado. É muito difícil, mas em alguma medida, nós sempre estamos, diariamente, cedendo às inclinações do nosso coração, da vontade do pecado. Pequenas coisas, às vezes em grandes coisas, mas todo dia essa tensão e essa luta, né? Por exemplo, tenho que aproveitar bem o meu tempo, mas eu estou cansado, ou seja, ou eu assisto o jogo ou eu leio minha Bíblia. E aí? Não, esse pensamento nem vem, vai logo no jogo, porque eu estou cansado, eu tenho que descansar. É aí que entra o mortificar a carne. Não tem jogo para mim hoje, não tem TV para mim hoje, porque eu tenho que ler a palavra de Deus. Esse é o desejo de Deus.
É simples, mas é complicado na prática, quando nós temos que mortificar a nossa própria carne. Então, concupiscência é desejo. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Romanos 6,12. Paulo aqui, ele já está especificando como o homem convertido luta contra o seu pecado. E essa é a parte da epístola que fala de santificação. Cremos no Senhor Jesus, mas ainda pecamos, mas não deixe esse velho homem reinar de novo. Não deixe o pecado reinar em você. Para isso, você tem que cortar da própria carne. É o que Paulo diz, mortificar. Não estou dizendo que você tem que machucar fisicamente. Isso é uma metáfora para nós entendermos que é necessário dizer não para desejos e paixões. Eu dei um exemplo muito simples aqui, mas essa concupiscência, esses desejos e paixões, eles vão muito além e se tornam pecados terríveis que nos destroem, nos afastam de Deus, nos colocam em densas trevas, mesmo um crente no Senhor Jesus Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 24, lemos ainda: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, quem é crente, crucifica a carne. O que significa isso? Crucifica o desejo do pecado. Crucifica aquela vontade que nós temos na nossa mente, no nosso coração, aquela vontade de pecar. Nós temos a Bíblia exatamente para isso, porque a Bíblia nos mostra a vontade de Deus. Você que é crente, que lê sua Bíblia, sabe. Deus quer que eu faça isso. Mas eu estou com vontade de fazer aquilo. Só que aquilo é o que Deus não quer que você faça, porque está dito na Bíblia que aquilo é pecado. Logo, você não tem opção. O crente fiel ao Senhor, ele é um escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele faz o que Jesus diz. Ele não para pensar, refletir, escolher o que é melhor. O melhor é a vontade de Deus, é óbvio. E eu vou fazer a vontade do Senhor. O que está fora da vontade de Deus, eu crucifico. Crucificar aqui significa que eu mato dentro da minha vida. Isso, esse princípio, ele deve ir das coisas mais simples da nossa vida às coisas mais complexas. E cada um vai ter que avaliar aquilo que você deve crucificar da sua carne, do seu pecado, do seu desejo e da sua paixão. Não ache, lembre que tanto Gálatas como Romanos foram cartas escritas para crentes. Não ache que porque somos crentes, estamos na igreja, carregamos a Bíblia, temos uma aparência de santidade, não bebemos, não roubamos, não matamos, não vamos para essas festas. Não pense que por isso você chegou no estado de santificação tal que você ainda não deve refletir sobre os seus pecados. Esse talvez seja um dos grandes enganos da igreja moderna. Nos achamos muito santos quando precisamos aprender demais a sermos santos como o Senhor quer que sejamos. Então, devemos sempre nos avaliar e perceber onde estamos pecando. O pecado é muito mais profundo do que somente a aparência da nossa vista, certo? E então, Romanos 1:25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. O glorificar a Deus, o adorar a Deus, esses homens mudaram em mentira. Por quê? Porque eles deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar a criatura. Como Paulo diz de uma maneira muito poética, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Como Deus dispensou a sua ira, despejou a sua ira sobre o homem que não tem Cristo. Primeiro, obviamente, esse homem já está no inferno. Segundo, aqui na terra, na prática, esse homem foi entregue à sua própria imundícia e ao seu próprio pecado. Isso nos mostra que o pecado é terrível e que nós que já somos crentes temos que fugir de toda e qualquer forma do pecado, desse desejo de pecar, desejo da concupiscência. Nós vamos abordar mais no próximo domingo o que são
esses desejos pecaminosos. Aqui nós damos exemplos superficiais, mas eles se tornam muito mais profundos e terríveis, e estão na nossa mente, coração, muitas vezes, e nós devemos matá-los, mortificá-los, para termos uma vida que agrade a Deus, uma vida de santidade. Aquele que não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ele está perdido. A Bíblia diz que ele já está condenado. E além de condenado ao inferno de fogo, esta pessoa sofre hoje os efeitos do seu próprio pecado. Você observa as pessoas entregues ao pecado, visivelmente elas já são mais velhas, mais acabadas, mais sofridas e com extremas dificuldades. Por quê? Porque escolheram viver no seu próprio pecado. E o que é que Deus fez? Deus derramou a ira dele sobre essas pessoas. Não porque Deus é mau, mas por tudo que nós lemos aqui. Porque elas, podendo conhecer Deus, não quiseram, rejeitaram o Senhor, Criador de todas as coisas, não deram glórias a Deus, não o adoraram como Deus. E mesmo tendo a verdade de Deus para eles, eles disseram, não quero. Suprimiram esta verdade com a sua própria injustiça, com o seu próprio pecado. São pecadores nas mãos de um Deus irado. Nós somos pecadores nas mãos de um Deus soberano e amoroso que cuida de nós todos os dias. Mesmo nas situações difíceis que Deus permite que chegue a nós, saiba disso, Deus cuida de nós todos os dias. A gente nem percebe, o Senhor está nos cercando, está nos protegendo, está nos ajudando. Estamos no meio de uma pandemia, mas não duvide disso. O Senhor cuida de nós todos os dias. Mas aqueles que não têm Jesus, aqueles que vivem nos seus próprios pecados, aqueles que seguem a orientação do coração pecaminoso, e é o que o humanismo ensina nos filmes, nas novelas, nas propagandas, em todo canto, nas universidades, é a ideia de que você tem que seguir o seu coração, ouvir esta liberdade, fazer aquilo que lhe traz felicidade. Não, isso é destruição completa e total. Essa é a ira de Deus sobre o homem pecador hoje, nesse ambiente terreno. Nós devemos amar estes pecadores que estão sem Deus, sem Cristo, levando o Evangelho a eles, proclamando a mensagem de salvação. Que Deus nos abençoe, para que mais e mais compreendamos as verdades do Senhor, verdades básicas do Evangelho, que nos ajudam a pregar o Evangelho, a amar mais a Deus por tudo que Ele fez e faz por nós, e a amar aquele homem, mulher, aquela família que está sem Cristo, sofrendo por causa dos seus próprios pecados. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe e fortaleça, a fim de glorificarmos ao Senhor. Pai amado, te louvamos porque o Senhor é maravilhoso e todo-poderoso. Te agradecemos porque o Senhor nos livrou de tão grande condenação, mesmo sem termos o merecimento. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor cuida de nós em todo instante, pela tua soberana graça e misericórdia, o teu amor infinito que foi cantado hoje aqui. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos amado e nos separado para ser teu povo, apesar dos nossos pecados. Suplicamos que o Senhor nos ajude a termos este amor pelas almas perdidas, pelos pecadores que vivem na sua própria imundícia, pecadores que não querem viver segundo a vontade do Senhor. Capacita-nos para sermos estes embaixadores amorosos da tua graça e proclamadores de tão grande salvação. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus.